Pai do Senhor, meus amados irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus, a você, meus amados irmãos, que tem nos acompanhado sempre em nossos vídeos, a nossa mensagem. Queria convidar você que ainda não faz parte dessa família, que fosse ali no YouTube e se inscrevesse no nosso canal, nos ajudasse aí a divulgar esse Evangelho, a alcançar mais vidas através da palavra do nosso Deus. Nós estamos aí toda terça-feira nessa campanha da família. Iniciamos na terça-feira, nessa terça-feira agora passada, e na próxima terça-feira vamos estar dando continuidade ao assunto, a parte 2, Família, Plano de Deus. Queria que você nos ajudasse a divulgar para alcançar vida nesse momento difícil em que estamos enfrentado aí, onde temos visto aí lares sendo desfeitos, lares destruturados, e Deus colocou em nossos corações esse assunto. Família, projeto de Deus, família, plano de Deus. E vamos estar falando sobre esse assunto, parte 2, na terça-feira. Nos ajude a divulgar, que você possa compartilhar nossos vídeos para poder alcançar vidas e pessoas serem abençoadas e passarem por essa situação difícil aí com mais solidez, com mais força, com mais perseverança. Mas hoje eu gostaria de estar meditando com os irmãos acerca do texto lá da carta de Efésios, capítulo 5, apenas o versículo 18. Eu queria estar falando sobre uma vida no Espírito Santo. Como ser cheio do Espírito Santo. Nós nos preparamos para tantas coisas em nossas vidas, nos preparamos para ser bons profissionais, bons líderes, às vezes bons chefes de família, boas esposas, bons filhos. Se prepara para ser um grande profissional na empresa, ser um bom professor. Nos preparamos muito para nós estarmos bem capacitados para o nosso dia a dia, nossas vidas cotidianas. Mas eu queria estar meditando com os irmãos como eu posso me preparar, como eu posso estar realmente capacitado, não para ser somente um grande líder, um bom líder, mas para ser um servo do Senhor, uma pessoa que esteja sempre, ainda que passe por problemas, lutas, dificuldades, mas tenha uma convicção plena que Deus está com ele. Eu queria nessa mensagem estar aí meditando junto com os irmãos, que o Espírito Santo ele possa falar no teu coração. E a carta de Efésios capítulo 5, apenas o versículo 18, o apóstolo Paulo, ele diz assim: e não vos embriagueis com vinho, que leva à libertinagem, mas enchei-vos do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, que leva à libertinagem, mas enchei-vos do Espírito Santo. Que o Espírito Santo ele te abençoa, que você possa ter essa ousadia de poder buscá-lo com mais coragem, com mais firmeza, e possa ter uma vida repleta, cheia do Espírito Santo em sua vida, para que você possa ser aí um bom servo do Senhor e ser uma pessoa até transformada dentro do seu lar, talvez no ambiente em que você trabalha, no lugar que você frequenta, você possa fazer uma diferença muito grande para as pessoas. Eu queria estar iniciando essa palavra contando uma história de 3 jovens. E eu coloquei o tema dessa mensagem até um pouco diferenciada. Quem que diz, mantendo a peneira cheia. Cheia entre aspas, né? E eu queria que nós, nesse texto, nós nos identificássemos com a história desses 3 jovens e nós procurássemos, através dessa colocação em manter a peneira cheia, manter nossa vida cheia do poder de Deus, cheia do Espírito Santo. 3 jovens, a fim de entenderem melhor uma passagem bíblica, chegaram para o seu pastor e perguntaram: pastor, a palavra diz, enchei-vos do Espírito Santo, mas estamos em dúvida, como se faz isto? O pastor lhes entregou uma peneira e disse: vão até o rio e encham essa peneira com água. Quando conseguirem, terão a resposta.
Os 3 jovens foram ao rio um tanto quanto duvidosos e incrédulos. Chegando à água, eles discutiram, mas não conseguiam pensar em alguma forma de encher aquela peneira de água. Então 2 disseram: o nosso pastor está louco. Isso é inútil. Vamos embora. Senão ficaremos o dia todo aqui feitos bobos. Horas mais tarde, o pastor foi até aquele rio e encontrou apenas o jovem que não desistiu. Ao ver o pastor, ele disse meio triste: ah, pastor, não consigo encher essa peneira de água. Já quebrei a cabeça, mas é impossível. Disse-lhe o pastor: você só conseguirá ter água nessa peneira. Você só conseguirá ter água nessa peneira, meu jovem, se a mantiver mergulhada no rio. Assim também é para ser cheio do Espírito Santo. Só conseguirá ser cheio se permanecer nele, encheios do Espírito Santo. Muito interessante essa história desses 3 jovens, em que eles procuram entender essa passagem bíblica e o pastor lhe dá uma palavra, uma orientação, para que eles fossem até o rio e mergulhassem aquela peneira. Claro que ninguém conseguiria encher uma peneira de água, a menos que ela permanecesse mergulhada dentro da água. E esse texto nos ensina muito, irmãos. Nos ensina que da mesma forma que nós vemos que uma pessoa que é um admirador, uma pessoa que gosta de um bom vinho, da mesma forma que ele procura tomar um bom vinho, ele procura um bom vinho, da mesma forma, uma pessoa ela tem que procurar buscar o Espírito Santo. Não para o vinho, não para a pessoa se embriagar. Porque aqui Paulo ele usa de uma maneira muito sábia: não vos embriagueis com o vinho. Porque a embriaguez ela leva a pessoa a perder a noção do tempo. Quando uma pessoa embriagada, ela perde o seu dia, ela perde a noção do que está fazendo. Ela não tem mais noção daquilo que ela está fazendo, ela perde todo o sentido da vida quando está embriagado. Por isso que a carta de 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 7, ele fala: aqueles que se embriagam de noite. Porque a pessoa ela perde a noção completamente do que ela está fazendo. Perde dias. A pessoa não tem mais aquele raciocínio lógico. É como se ela ficasse, vamos colocar entre aspas, inconsciente para um sentido natural e verdadeiro de uma vida. Muitos bebem até para fugir de problemas, mas outros é porque, infelizmente, são pessoas que são viciadas no álcool, não conseguem se libertar disso. Então, da mesma forma que nós vemos que pessoas elas buscam com tanta intensidade, nós vemos que uma pessoa que ela é fraca para o álcool, ela não consegue ficar sem tomar um gole de uma bebida alcoólica. Ela tem que procurar alguma coisa que contém álcool para poder satisfazer o seu vício. Isso Paulo ele usa de uma maneira assim tão sábia, tão inteligente, porque ele entende isso. Ele entende da mesma forma que uma pessoa ela é fraca, não consegue ficar sem a bebida, sem o álcool no seu organismo. Da mesma forma, ele entende que uma pessoa não pode ficar sem o Espírito Santo na sua vida. A pessoa não pode ficar longe do Espírito Santo. Tem que procurar se embriagar do Espírito Santo. Buscar mais ele com intensidade, com mais veracidade na sua vida, no seu entendimento. Outra coisa que ele fala de um excesso. Nós vemos que o que acontece quando a pessoa ela está embriagada no álcool? Ela comete vários tipos de excessos. Quando não parte para uma violência, para ser uma pessoa violenta, agressiva, se torna uma pessoa que vira um chamado bobo da corte, onde fica divertindo todo mundo. Excessos por causa do álcool.
Então ele fala nessa carta lá na carta de 1 Pedro, capítulo 4, 3, sobre isso, sobre esses excessos. E quando há um excesso do alcoolismo, do álcool na vida da pessoa, ela leva a uma libertinagem. A pessoa se torna a pessoa de uma libertinagem. Faz coisas que não deveria fazer, fala que não devia falar, comete atos que não deveria cometer. Por quê? Por causa do álcool. Essa libertinagem que causa o álcool na mente da pessoa. E o Espírito Santo, quando eu me embriago dele da mesma forma que o apóstolo Paulo fala, enchei-vos do Espírito Santo, os embriaguem do Espírito Santo, quando ele fala isso, é para que eu possa buscar com intensidade o Espírito Santo e dar liberdade para que ele possa me dominar de uma forma completa, para que a minha moda de pensar, para que o meu agir, o meu viver, o meu falar, a minha forma de me comportar, a minha forma de poder orar, de falar, ela esteja direcionada, dominada pelo Espírito Santo. Eu esteja embriagado pelo poder do Espírito Santo. Então é isso que Paulo ensina. Embriague-se do Espírito Santo. Busque com intensidade o Espírito Santo em sua vida. A gente vê como a gente aprende. Como essa palavra nos ensina. Apenas esse versículo. Como ele nos ensina a esses excessos que o álcool ele leva uma pessoa, um ser humano, seja homem, seja mulher, seja jovem, seja adulto, adolescente, leva a praticar atos de excessos, a comportamentos excessivos. E quando eu me embriago do Espírito Santo, irmãos, nós vemos que Pedro, quando você lê Atos capítulo 3, em que eles já iam para o templo, naquela hora de oração, naquele momento de oração, eles já estavam subindo embriagados pelo Espírito Santo, Pedro e João, irmãos. Quando eles chegam na porta do templo, aquele homem aleijado, coxo, pede uma esmola. E Pedro, cheio do poder de Deus, do Espírito Santo, embriagado pelo Espírito Santo, ele diz: eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. Quando nós estamos embriagados pelo Espírito Santo, cheio desse poder de Deus em nossas vidas, em nosso ser, em nossa mente, em nosso coração, nós profetizamos bênção, nós transformamos não somente a nossa, mas a vida do nosso próximo, porque estamos embriagados pelo poder do Espírito Santo. Então é isso que nós precisamos. Paulo ungia lenços, aventais, para serem levados, serem colocados nos enfermos, porque estava embriagado pelo Espírito Santo. Você olha para a história dos discípulos, esses homens que foram grandes referenciais, grandes exemplos para nossas vidas. Nós vemos o antes e o depois deles. O antes deles serem embriagados, cheios do Espírito Santo. E vemos o depois, a forma que eles foram usados pelo poder do nosso Deus. Não somente os discípulos, mas nós vemos em toda a história da Bíblia. Nós vemos a história de Jacó. Aquele homem que ele sai da sua casa como ladrão, como usurpador, como mentiroso, como enganador. Mas quando ele entra no Val de Jaboque, de volta para a sua terra, ele tem um encontro real com Deus. E quando nós temos um encontro real com Deus, nós ficamos embriagados pelo Espírito Santo, cheios do poder de Deus em nossas vidas, e nós mudamos a nossa vida. Então é isso que a palavra nos ensina, em que vamos mudar a história. Quando eu olho para Hebreus capítulo 11, a galeria de heróis da fé, nós vemos o antes e o depois daqueles homens. Eles precisaram ser cheios do Espírito Santo para entenderem. Vemos um grande exemplo de Gideão. Aquele homem era um medroso. Se fosse ele ter sido convocado pelo outro general, talvez se encaixaria naquela visão, quando naquela palavra, quando disse os covardes e medrosos que voltem. Ele voltaria. Porque aquele homem ele tinha medo. Ele estava malhando o trigo em outro lugar onde não deveria ser.
está completamente desnorteado, perdido. Mas quando Deus o chama e fala, eu sou contigo, quando Deus aplica uma palavra de poder no seu coração, e aquela palavra muda o entendimento daquele homem, que era um revestimento espiritual, ele muda, ele vence uma batalha com 300 homens. Então é necessário estarmos revestidos do poder desse Deus maravilhoso. E quando nós estamos revestidos, nós vamos justamente estar como em Colossenses capítulo 1, versículo 9. Cheios da plenitude do Espírito Santo. Olha o que ele fala em Colossenses capítulo 1, versículo 9. Ele diz o seguinte, em Colossenses capítulo 1, versículo 9, apóstolo Paulo diz o seguinte: por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. É isso que nós precisamos, irmãos. Estar pleno, na plenitude do Espírito Santo. Quando eu estou nessa plenitude, cheio do Espírito Santo, eu oro para que pessoas sejam cheias desse poder. Eu oro para que pessoas sejam cheias da virtude do Espírito Santo. Quando chega uma conversa contrária nos meus ouvidos, a função nossa é orar, porque estamos cheios da plenitude do Espírito. Nós não participamos de assuntos que causam divisão, facção no reino. A nossa função é fazer como Paulo disse, desde quando eu ouvi falar, não cesso de orar por vós. É assim que temos que ser, irmãos. Quando vier uma má notícia, a gente não cessar de orar, porque estamos plenos, estamos na plenitude do Espírito Santo. Intercessores, homens e mulheres que orem, que intercedam pelo próximo. Então Paulo, na carta de Efésios capítulo 5, versículo 18, ele dá essa palavra: não vos embriagueis com vinho, que leva à libertinagem. Muitas pessoas estão confundindo. A Bíblia não proíbe ninguém de tomar um cálice de vinho, mas ela diz: não se embriagueis, porque quando se embriaga, leva à libertinagem, a cometer atos que não deveriam cometer, a falar coisas que não deveriam falar. Mas enchei-vos do Espírito Santo. Da mesma forma que talvez você seja uma pessoa que gosta de um bom vinho, em que admira um bom vinho, enche do Espírito Santo. Seja um admirador, não somente um admirador, mas seja uma pessoa que busca com mais intensidade o Espírito Santo em sua vida, que seja pleno do Espírito Santo. Não se embriague com coisas que o mundo oferece, mas se embriague do poder de Deus sobre a sua vida. Que você possa estar cheia dessa plenitude, cheio do poder de Deus na sua vida. Que Deus possa te abençoar. Que o Espírito Santo ele possa te fortalecer. Na medida em que você se aproxima dele, ele se aproxima de você. Por isso que Deus ele fala: buscar-me-eis, me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. Jeremias 11, 29. Na medida que eu busco, eu encontro. Na medida que eu me aproximo, ele se aproxima de mim. Na medida em que eu procuro, como esse jovem, permanecer com a peneira cheia, mergulhada no rio para encher de água, da mesma forma, eu só vou ser cheio do Espírito Santo se eu estiver plenamente cheio dele, mergulhado nele. Quando você olha para a palavra de Deus, Ezequiel 47, o rio das águas purificadoras.
A cada etapa que o Leão era convidado para entrar no rio, era água até nos artelhos, água até no joelho, água até na cintura. E depois água que não dava mais para andar, tinha que ser a nado. É dessa maneira. Quem sabe você tem vivido, ou você tem vivido aí com água somente no artelho, no joelho, na cintura. Mas quem sabe hoje o Espírito Santo te convida a você nadar nas águas do Espírito Santo. Mergulhar nas águas do Espírito. E ser cheio, ser cheia, plena desse poder de Deus, plena dessas águas do Espírito sobre a sua vida. Que Deus te abençoe. O meu desejo nessa palavra, nessa mensagem, que o Espírito Santo ele encontre no teu coração esse desejo de você ser pleno, de você ser plena, de você ser revestido, revestida de toda a unção que o Espírito Santo ele possa te dar. Deus te abençoe, Deus te guarde e Deus te fortaleça a cada dia, em nome de Jesus.